Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito bem, muito boa noite a vocês, internautas espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Que alegria a gente poder se reencontrar aqui novamente nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, para mais esse programa, o nosso Pinga Fogo. A Divina já está chegando aqui para ajudar a gente a fazer o programa, mas ele já chegou, ele está do outro lado. Muito boa noite, Jorge Elahá Cantor. Olá, Rubens, boa noite para você. Boa noite, Sâmia, que está aí conosco também, participando do nosso programa de hoje. Boa noite, Divina, que ainda não chegou. E uma boa noite maravilhosa para todos os nossos companheiros do Brasil e do mundo que estão ligados conosco na nossa live de hoje. Uma boa noite para todos nós. Ô Jorge, a Sâmia ainda não entrou aqui não, fala para entrar. Mas ela está entrando aí. Não, beleza, tranquilo, sem problema nenhum, porque o programa de hoje vai ser muito bacana. Vamos ter a participação especial da Sâmia, a Elahá respondendo cada pergunta que está chegando aqui. E vamos que. Agora chegou, a Sâmia chegou, deixa eu chamar. Ela já se posicionando ali, ela já entrou. Sâmia, na hora que estiver pronto, você dá um ok aí, viu? Que eu te coloco na tela. Vamos lá, então vamos lá. Muito boa noite, Sâmia. Boa noite, estão me ouvindo? Estão, né? Boa noite a todos vocês. Oi, Elahá, oi, Rubens. Boa a Divina noite, ainda não chegou. Tá chegando. Maravilha, boa noite a todo o pessoal que está conosco, com vocês aí essa noite. A Divina. Como é que foi lá, Sâmia? Foi tudo bem? Maravilhoso, maravilhoso. Ai, que bom. Tudo bem. Então, o programa de hoje ele é feito, claro, com o apoio de muitos amigos que se juntam a nós para poder fazer com que esse programa se espalhe pelo mundo. Então tá aí os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo, .net, Portal da Luz, TV Secal, a Ediluz, o IDEAC e os nossos irmãos do Ceará. Muita paz a todos e, claro, o apoio irrestrito dos nossos amigos da FEB TV, que estão com a gente hoje também aqui retransmitindo para o canal de live da FEB TV, além deles oportunizar a gente poder usar o sistema deles de servidor para poder compartilhar esse conteúdo com esses nossos parceiros, com esses nossos amigos. E como o próprio nome da rádio diz, é fraternidade. Então a gente se junta em fraternidade. Diferente dos meios de comunicação, a gente não é concorrente, eu falo sempre isso. Então o emissora A não concorre com a emissora B para transmitir o campeonato C. Entendeu? Então aqui não, nosso trabalho é divulgar a doutrina espírita. Então a gente divulga aqui na rádio, o pessoal divulga nos outros canais, e aí a mensagem chega para os corações. Divina, seu boa noite. Boa noite, hoje com a surpresa muito boa, né? Isso. Ai, que bom, bom demais te ver, viu?
Bom te ver também, Divina. Apesar que eu sempre te vejo aqui nos Pinga Fogo. Tá certo, Sâmia. Então, boa noite ao Jorge, boa noite a todos os ouvintes, né, da Web Rádio Fraternidade, que estão aí toda segunda-feira para acompanhar esse momento tão maravilhoso. Muito bem, vamos fazer a nossa prece? E aí daqui a pouquinho a gente tem a participação especial da Sâmia. Então vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. A quem nós agradecemos imensamente a oportunidade de servir nessa seara. A gente sabe, Senhor, das nossas fragilidades, da nossa pequenez, mas dentro de nós movimenta o amor pelas tuas palavras e pelos teus ensinamentos. Que o nosso irmão Jorge possa ser o teu instrumento, falando aos corações que aqui buscam esclarecimento, entendimento da tua mensagem e principalmente também, Senhor, o consolo. Sob o teu amparo, sob a tua proteção, Senhor, nós iniciamos na noite de hoje o nosso singelo trabalho. Que assim seja. Vamos lá, Sâmia, o que você preparou para a gente aí de especial? Pois é, nesse final de semana, Rubens, eu fiz um poema que ainda não estava nem no site. Eu disse, ela dá uma lida, que ele sempre acha erro depois que está publicado, depois que não tem mais jeito, que já virou vídeo, aí diz, Sâmia, tem um erro. Aí eu disse, dá uma lidazinha, e ele diz, eu quero que tu leia esse, gostei, e eu quero que tu leia esse. Eu digo, calma, eu nem publiquei, nem terminei, nem fiz nada. E eu vou ler ele, tá bom? Então, esse poema é como se fosse um convite para que a gente tire o Cristo da cruz, pare de adorá-lo como alguém que está crucificado e faça com que ele desça e faça parte das nossas vidas, dos nossos corações. O nome do poema é Volta. Vamos a ele. Perdoa, Senhor, pelo que eu te fiz. Eu te prendi na cruz e te esqueci. Me era mais fácil te deixar aí que ver-te vivo e ter que te seguir. Na tortuosa fuga que escolhi, cedi ao mundo e logo me perdi. De erro em erro destruí, feri, até que a dor me fez lembrar de ti. Volta, desce da cruz, vem me salvar. Volta, minha consciência pede paz. Minha alma morta quer recomeçar. Fica comigo, só não sou capaz. Cura esta alma escura que não ama. Traz-me de volta as antigas lembranças de quando, ao pé da singela montanha, vi-te cantar as bem-aventuranças. Diz que estão perdoados os meus pecados. Fala, minha alma, vai, não peques mais. E eu seguirei contigo a cada passo, porque viver sem ti não posso mais. Que coisa mais linda, como a gente precisa buscar no Cristo mesmo, tirá-lo da cruz. A gente tem a imagem dele lá crucificado, e não é essa a imagem. Sâmia, nós vamos contratar ela, né, Jorge? O que você acha? Vai ser uma honra. Então, ó, minha filha, então, ó, você já está convocada para a semana que vem, né, Jorge? Pode? Eu não sei se ela vai conseguir fazer toda semana um, né? Não, ela pode pelo menos ler um já lido, um já feito. Sim, com certeza. Então, se não fizer, um já fez, né? Tem mais de 100, não tem, Sâmia? Então. Tem. Ó, mais de 100. Esse poema ainda não está lá, mas vai estar em breve. Ó, sagadasalmas.com.br. Eu indico para você entrar lá, aí você vai ter o acesso ao texto, mas tem um link muito bacana que é para o canal do YouTube da Sâmia. Então, o que eu recomendo você? Clica no canal lá do YouTube, se inscreve, porque ela está fazendo vídeos lindos. Tá muito bom, viu? Tá muito Obrigada, bom. Que bom. Tá muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Então, aí você tem acesso a esse conteúdo. E a gente precisa usar também
como a gente tem a música, tem o teatro, tem também a poesia, que é uma forma da gente fazer uma viagem interior, né, Divina? E faz com que a gente possa compreender, através das palavras, uma leitura diferente. Pode falar, Divina. A poesia, ela começa com os sentimentos daquele que fala, né? E a Sâmia tem isso dentro da alma, né? Porque ela fala, ela se mistura com as palavras, né? Com os versos, com a estrofe, com tudo. A gente entra dentro da poesia, do poema, sabe? E se sente, assim, fazendo parte, né, desse momento. Isso é muito importante, Sâmia. Porque, às vezes, a gente lê um poema e não lê com esse sentimento que você lê, né? Eu não sei se eu soube me expressar bem, mas, assim, é algo muito legal. Muito bom, viu? Muito bacana. Ó, então, semana que vem a gente te espera de novo. Combinado. Vou aproveitar enquanto que tá tendo espaço na agenda. Então, vamos lá. Vamos seguindo com o programa? Eu achei lindo o poema quando fala: volta, desce da cruz. Achei tão emocionante, assim, quando a Sâmia disse: dá uma lida nesse. Sâmia, você tem que ler esse. E esse é inédito mesmo, porque foi feito aí nesse final de semana, não virou nem ainda vídeo. Muito legal, muito bom. Então, vamos lá. O que é que você vai refletir hoje? O que é que você pensou para refletir? A reflexão de hoje? A reflexão de hoje não é minha, a reflexão de hoje é da Sâmia. Eu vou compartilhar um pensamento dela com todos nós. Ixi, então vamos deixar você numa tela grande. Eu sei o que é. Vamos deixar você assim, nós vamos ficar aqui te assistindo. Vamos lá, então. Conversando com a Sâmia essa semana, ela estava fazendo uma reflexão comigo muito interessante sobre as nossas dores. Refletindo comigo que, na verdade, uma grande parte, para não dizer a maior parte das nossas dores, não são encaminhadas por Deus aos nossos corações. São dores que nós criamos quando nós brigamos com os outros, quando nós nos desentendemos, quando nós agimos de maneira equivocada. E nós, muitas vezes, queremos dizer que a vida é amarga, que a vida é difícil, que a gente tem muitos dramas, que é um desfiar de dores incontáveis. Mas se nós formos retirar do elenco de dores que a vida nos apresenta, aquelas que são geradas por pessoas em função dos desequilíbrios que a gente tem, que os outros têm, nessa relação infeliz entre os homens, o que sobra das dores que não são motivadas pela imperfeição do homem? Muito poucas. Porque muitas vezes as próprias doenças são motivadas pela nossa própria incúria. Então, na verdade, o mundo não era para ser tão difícil como é. A vida na Terra não era para ser tão penosa como é. Porque fomos nós que criamos as estruturas sociais, fomos nós que criamos o modelo de nos comportarmos diante dos outros. Fomos nós, os seres humanos, que infelicitamos os outros e a nós mesmos. Nós somos verdadeiramente os artífices das nossas próprias dores. E, às vezes, nós olhamos para o mundo e para a Terra e comparamos a Terra como se ela fosse um vale de lágrimas, um local de sofrimento. E quando os Espíritos nos dizem que a Terra é a escola bendita do coração, que a Terra é um local maravilhoso, mas como? Com tanta dor, com tanto sofrimento? Mas esse sofrimento não foi colocado como uma imposição da lei sobre nós, mas uma circunstância da nossa própria imperfeição moral. Ora, se nós conseguíssemos fazer essa movimentação emocional que a transição planetária nos aponta, de nós fazermos esforço para nos transformarmos, boa parte dessas nossas dores, boa parte desses sofrimentos que a criatura humana experimenta, eles vão ter uma redução significativa. E sem que precise ações milagrosas, a Terra se tornará um local muito melhor, não porque mudou-se a estrutura do planeta, mas porque os homens
tomaram a decisão de fazer o bem e assim se tornarem menos infelizes. Muito bem, seu Jorge Alahá, muito bem. Muito bem, Sâmia. Muito bem, Sâmia também. Parabéns A pela ideia troca dela. de ideias. Parabéns pela troca de ideias. Acho que é bem isso mesmo. Essas reflexões são oportunas, viu? Muito bom. Rubens, porque a gente às vezes olha a vida e tem uma leitura totalmente amarga da existência, quando no fundo, onde estão as raízes das dores? Você sabe que você está falando isso aí, e a Divina me contou algo hoje, porque hoje foi o primeiro dia de aula na escola, e ela deu aula para criancinhas do primeiro ano passado. E aí hoje ela... E assim, é o fruto do trabalho, e que a gente precisa investir no bem. Com toda aquela dificuldade, trabalho remoto, imagina você ensinar a menina a escrever, ler, né, ler aqui por esses meios. A criancinha em casa. Então, assim, aí no segundo semestre ela teve que correr. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fruto do trabalho se manifestou quando ela chegou na sala, e hoje ela pegou o segundo ano. E as crianças agradecendo demais. Inclusive, uma que era super hiperativa, aquela que ninguém às vezes queria na sala, escreveu uma cartinha. Menino para segundo aninho. Aí eu falei para ela, tá vendo, Divina? Isso é o resultado do esforço que você fez de trabalho, e os frutos são colhidos assim. Então, se a gente focasse em fazer coisas boas, né, Jorge, nós estaríamos colhendo coisas boas. Se o mundo hoje é tão tumultuado, é por causa das nossas escolhas, né? E aí a Divina ficou tão emocionada, porque ela foi ver, a menininha escreveu sozinha uma cartinha para ela na folha. Legal demais. Ela escreveu o nominho dela, assim, fui eu que fiz. A melhor professora do mundo. E assim, eu achei muito bonitinho, a Divina estava me mostrando. Então ela chegou hoje, a Divina chegou aqui, assim, radiante. Eu falei, tá vendo, Divina? É o resultado do trabalho, né? Então é isso, né? Isso é muito importante, porque é como a gente marca no outro, né? Todos nós marcamos nos nossos semelhantes, principalmente aqueles que nos admiram, né? E tem uma parte do Evangelho que fala que os nossos exemplos também, nós seremos punidos pelos nossos maus exemplos. Porque se a pessoa, por exemplo, for seguir um mau exemplo seu, você é responsável também por aquela atitude. E assim, isso me marcou muito, me emocionou, porque vivemos tempos muito difíceis, ainda estamos vivendo, né? Mas quando você vê uma criança, né, chegar, e a sinceridade de cada uma ali, né? Fazer aquele desenho, né, da professora gigante, eu sendo que eu nem sou gigante, eu sou baixinha. Teve um desenho. E assim, fazer um desenho da professora gigante, ela lá, com aquele monte de flores de coração, e falar, eu escrevi, né, escrever com todas as concordâncias, tudo correto, a gente fica muito emocionada, né? É isso aí. De saber que você pode contribuir um pouquinho com aquilo ali. E é isso que a gente está fazendo no programa aqui hoje, você que está nos acompanhando, é você prestar atenção que você também é um instrumento para propagar o bem. É isso que a gente precisa trazer para a nossa vida. Propagar o bem em atitudes. Atitudes não na casa espírita, no centro espírita, atitudes no dia a dia. Como a Divina trouxe agora, como a Sâmia na sua vida de convivência, o Jorge também. Quer dizer, é isso que a gente tem que entender. O que Jesus espera de nós, a transformação que tem que ocorrer, que a gente tem que tirar ele da cruz, é na vida, na forma de viver a sua mensagem. Não é pegar o Evangelho, a Bíblia, e saber de cor e salteado ali, não. É fazer. Gente, vamos lá, porque tem muita pergunta. Eu vou te falar que tem muita pergunta apertada, viu, Jorge? Vou começar com as mais leves, viu? Ainda bem que não é a gente, né, Sâmia, que responde, né? Obrigado, Sâmia. Deus te pague, viu? Como diz o nosso mineiro Simão Pedro. Eu que agradeço a vocês. Um beijo para todos, gente. Fiquem aí com Pinga Fogo. Vou assistir daqui de fora. Beijo, Sâmia. Tudo de bom. Beijo. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Começando com a primeira pergunta, Jorge, deixa eu pegar ela aqui. Ela vem, o Rubens disposicionou aqui, deixa eu pegá-la. Tá aqui. Vamos lá.
a primeira pergunta dos ouvintes. Vamos lá. Senhor Jorge Alahar, isso aqui é fácil, não é difícil não. Por favor, Jorge, fale um pouco sobre a parábola dos 2 filhos. Por que focam no filho pródigo, se a atitude do outro filho também deve ser analisada? O não aceitar a volta do irmão. Admiro muito você e gostaria de aprender com você sobre isso. E aí? A parábola dos 2 filhos não é a parábola do filho pródigo. A parábola dos 2 filhos é outra. A parábola dos 2 filhos é assim: um pai chamou o filho e disse: meu filho, vai e faz isso para mim. E o filho disse: não, tá, eu já vou fazer. E não fez. E o outro filho disse: eu não vou fazer, mas foi lá e fez. Essa é a parábola dos 2 filhos. Um que disse que faria, mas não fez. E o que disse que não faria, mas fez. E existe outra parábola, que é uma parábola mais longa, talvez a parábola mais conhecida de Jesus, contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, numa sequência de 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois a parábola do filho pródigo. Você tem razão. O nome da parábola deveria ser Parábola do Filho Pródigo e do Filho Egoísta. Assim apresenta Caribay Schutel na sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, destacando a importância do segundo filho, ou melhor, do filho mais velho, dentro do contexto da parábola, porque ele é um personagem tão rico psicologicamente como o primeiro. É importante observar que essas 3 parábolas, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, elas estão no capítulo 15 de Lucas, e os 2 primeiros versículos apresentam o contexto em que essa parábola foi apresentada. E o contexto é que ele estava na convivência de publicanos e de pessoas consideradas de má vida, e comparecem naquele cenário os senhores da lei, os escribas, os fariseus, criticando Jesus por estar na companhia de pessoas consideradas indesejáveis. O Cristo, então, conta essa parábola. A parábola tem 2 filhos porque o filho pródigo representa o publicano, as pessoas de má vida, o equivocado, aquele que era tido como errado. E o filho que ficou é o filho mais velho, representa os sacerdotes, os escribas. Ele traz o cenário que ele estava vivendo, das pessoas que ele estava atendendo e os sacerdotes, para dentro do corpo da parábola. E mostra que o filho pródigo até ficou melhor, porque ele foi, errou, e aí depois disse: sai da cruz, volta, me salva, eu não consigo mais viver sem ti, como no poema da Sami. Ou seja, a vida tortuosa que ele teve mexeu com a sua alma e ele quis voltar para encontrar um processo de solução interior. Enquanto que o filho mais velho representa todos nós que, com a capa do sacerdócio, criticamos as pessoas consideradas de má vida e consideramos que elas são espíritos perdidos e que nós somos os salvos. Se você bem perceber na parábola, o filho pródigo, quando volta, entra na casa do pai e se alimenta na casa do pai. Mas o filho que estava com o pai não entra na casa do pai. Ele estava no campo e quando ele volta, ele fica do lado de fora e pergunta o que era a festa. Ele não entra. Então, o sacerdote não entra na casa do pai. Mas aquele que errou e que reconheceu que estava errado e que refez seu caminho, entra na casa. Você está coberto de razão. A parábola deveria realmente ser bem mais explorada no filho mais velho, porque é riquíssimo. E muitas vezes, quando nós lemos essa parábola, nós nos sentimos como o filho pródigo, que errou e que voltou. Mas, a bem da verdade, muitos de nós somos, de fato, o filho mais velho, que vivemos nas cercanias de Deus, achando que somos os puros, que vivemos toda a ritualística da presença da religião, mas ainda não fizemos a viagem para dentro e, portanto, temos a crença de que somos salvos, mas nem sequer entramos na casa do Pai. Muito bem, Jorge, ouvintes. Vamos lá, Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta é da Regina. Gostaria de pedir ao Jorge que falasse um pouco a respeito de pessoas que trabalham com vendas de bebidas alcoólicas, trabalham em bares,
restaurantes, etc. Essas pessoas também têm responsabilidade? Abraços, Regina. As responsabilidades do espírito estão de acordo com o despertar espiritual que ela tem. No livro dos Espíritos, ali no início da lei moral, chamada lei natural, há uma questão, eu não vou acertar o número, mas eu acho que é 624, mas não tenho certeza, depois eu confirmo, em que Kardec diz assim, que o bem e o mal, eles são relativos no sentido da sua consequência. O mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem. Isso não tem relatividade. Mas a consequência do mal em nós depende da compreensão que eu tenha da lei. Quanto mais o homem entende a lei, mais nítida é a compreensão dele sobre o certo e o errado, maior a responsabilidade diante daquilo que ele faz. O Cristo apresenta isso com a fala, a quem muito será dado, muito será cobrado. Que se esconde atrás disso. É que a quem muito conhece, a quem muito sabe, haverá cobranças a mais. E as pessoas às vezes ficam assustadas com isso. É cobrança? Mas como é assim a cobrança? A cobrança vem da consciência. É o próprio espírito que vai se cobrar. E aí, no livro dos Espíritos, nessa questão, diz assim, que em função dessa compreensão, um homem civilizado que comete uma simples injustiça é muito mais culpado do que um selvagem que se entrega aos seus instintos. Por quê? Evidentemente que entregar-se aos seus instintos é muito mais grave do que uma injustiça. Mas acontece que com a compreensão que ele tem da vida, o mal se relativiza. Então, quando a gente olha pessoas em determinadas funções, que são funções que a gente possa considerar como sendo equivocadas, nós precisamos lembrar que o grau de evolução dos indivíduos é que dita as responsabilidades. E nós, que estamos olhando e, de certa maneira, criticando determinadas ações, também podemos estar, a nosso turno, cometendo atos de injustiça que podem ser mais graves do que aquilo que esses companheiros possam estar fazendo. Na medida em que eles forem despertando, eles vão naturalmente sendo convocados pela consciência a remodelarem suas vidas. Só para terminar, eu queria lembrar um caso de Chico Xavier, que certamente o Rubens deve conhecer, que o Chico passava de manhã, indo para o centro espírita, tinha uns caras jogando bilhar no bar. Aí ele voltava, os caras estavam jogando bilhar. No outro dia passava jogando bilhar, os caras ficavam o dia inteiro jogando bilhar. Aí disse, mas não é possível que esse pessoal não tenha o que fazer, passa o dia inteiro aí nesse bar. Meu Deus, será que não tem? E os espíritos então responderam, Chico, você não sabe o esforço que a gente está fazendo para segurar esse pessoal no bar jogando bilhar, porque eles poderiam estar fazendo coisa muito pior. Nós estamos intertendo eles aqui até que eles consigam despertar e fazerem coisas mais produtivas, ao invés de enveredarem pelo caminho do crime. Ô Jorge, a partir dessa resposta, eu estava aqui pensando, né? A gente às vezes fica querendo encontrar uma resposta que às vezes a gente não tem, como que eu vou dizer assim, a clareza do trabalho da espiritualidade, como nesse caso que você está falando, quer dizer, o nosso primeiro ato é o de apontar o dedo, e a espiritualidade tem que vir e falar, peraí. Então a gente às vezes não consegue, porque a gente não consegue ver com os olhos do espírito, né? A gente precisa analisar um pouquinho isso. Muito, muito interessante isso aí. Mas a pergunta, ela é uma pergunta producente, no sentido de que realmente vale essa reflexão, porque sim, existem responsabilidades espirituais, tanto mais expressivas quanto mais você sabe, não é? Eu lembraria aqui as responsabilidades espirituais de alguns personagens dos romances de Emmanuel, como Araxes, Plotina, que conhecedores de tudo são os grandes feiticeiros da obra, quer dizer, sabem tanto, mas são os artífices do mal, porque esses se tornam muito mais responsáveis, porque sabem da lei de causa e efeito, sabem como funciona, mas mesmo assim articulam as maldades que fazem. Então, a gente precisa de um despertar real, realmente, né? Compreender e fazer o que a gente estava falando no começo. Vamos lá para a próxima pergunta. O de Jair de Souza Ribeiro. Jorge,
O capítulo 16 de O Livro No Rumo do Mundo de Regeneração, narração de transfusão de fluido vital com o objetivo de prolongar a vida de um determinado personagem encarnado. O doador das energias vitais, contudo, é um espírito desencarnado. O Livro dos Espíritos, questões 65 e 70, deixa claro que o fluido vital é próprio do ser encarnado. Se o fluido vital é específico para os reencarnados, como é que é possível doar ser desencarnado? É a dúvida do Djair, se você puder ajudar ele a entender. Olá, Djair, boa noite para você. Boa pergunta. Olha só, lá nessas questões de O Livro dos Espíritos, ele não diz que desencarnado não tem, ele só diz que eles são típicos dos encarnados. Não há alusão para o fato de que os desencarnados sejam desprovidos dessas substâncias. Não temos. Mas sim, elas são substâncias típicas dos encarnados, é verdade. Agora vamos aos fatos. Quando ocorre um passe na casa espírita, de onde vêm os fluidos? Os fluidos vêm do mundo espiritual. Ah, mas o médium transubstancia o fluido recebido e coloca esse fluido mais animalizado na forma do fluido vital para as pessoas. É verdade. E se o passe for espiritual, não atinge ninguém, como é que fica? Nós vamos descobrir que os encarnados, sim, eles são os naturais detentores dessa substância, que é o que faz o sentido da organicidade da vida física. Mas isso não significa dizer que os espíritos, com a habilidade de manipulação de fluidos, não sejam capazes de produzir também. Os espíritos podem produzir fluido vital. Podem. Quanto mais evoluído o espírito, maior a habilidade para a manipulação de fluidos. Então, de fato, seria muito mais fácil obter isso de um encarnado. E os espíritos se utilizam dos encarnados nessa tarefa para que eles sejam úteis. Por que motivo isso é feito? Para que nós sejamos também elementos auxiliares. Nós já podemos auxiliar com isso, então você vai entrar com o que você pode dar. Então, você pode fazer isso, então você faz o que você pode. E os espíritos vão nos ensinando a ser úteis através desse recurso. Eles poderiam sozinhos dar o passo, fazer tudo. Não precisava de nós. Mas é para que a gente aprenda a servir. E aí, é possível que aconteça, portanto, uma dotação de fluido vital através da manipulação que os espíritos possam empreender. Mas, no caso específico, tem um detalhe. Não é um espírito que está manipulando a substância para gerar um fluido vital. Está sendo tirado de alguém. Como é isso? O fluido vital está nele? Como é que funciona esse negócio? E aí existem algumas questões que a gente precisa investigar um pouquinho mais. Embora não seja o desejável, nós encontramos na literatura espírita uma série de pessoas desencarnadas com fluido vital. Sim, com fluido vital. O esperado é que durante a desencarnação o fluido vital esteja extinto. Então eu vou para o mundo espiritual livre do fluido vital. Mas se eu desencarnei jovem, num acidente de trânsito, estou cheio de fluido vital. Bom, aí, ou os espíritos dissipam esse fluido vital, como está citado no capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, no caso Dimas, em que o fluido vital residual dele é dissipado, ou nós vamos ter encarnados que permanecem com o fluido vital. Eles permanecem com o fluido vital porque não têm méritos para ter o fluido vital dissolvido, isso acontece, ou porque, por um processo terapêutico, é permanecido o fluido vital em desencarnados suicidas. Leiamos o capítulo 1º e 2º do livro Memórias de um Suicida, fundamentalmente os réprobos, que é o capítulo 2, que você vai encontrar ali a expressão de pessoas que estão no mundo espiritual, desencarnados, cheios de fluido vital. Então, poderia ser uma circunstância desse tipo. Não era um perturbado, era um espírito dolando. Então, como pode ser? Eu sou o espírito desencarnado. Eu sou um espírito do lado de lá, mas eu quero ajudar. E na medida que o perispírito é plástico, que ele se modela em cima do meu querer,
eu modelo o meu perispírito com os fluidos que eu quiser, na forma que eu quiser. Então, na medida em que eu me concentro, que eu, como espírito de uma certa hierarquia espiritual, me concentro e quero auxiliar, e eu evoco o bem do universo para que eu me vista dos fluidos necessários, automaticamente, os fluidos que são típicos dos fluidos vitais se agregam ao perispírito e o fenômeno de transferência pode acontecer por essa via. Então, dessa forma, portanto, não é improvável que isso ocorra. Nós temos aí diversas alternativas. Os espíritos gerando o fluido vital pelo poder de manipulação de fluidos, capítulo 8º do Livro dos Médiuns. Temos também a possibilidade de ser uma entidade que está com fluido vital e eu vou doar o fluido vital, que é uma possibilidade, e posso ter um espírito já de uma certa hierarquia, que numa mentalização produz o bem a partir dos recursos perispiríticos que ele possui. Não é impossível. De repente, uma dessas vias pode oferecer a nós a condição do fenômeno ser legítimo. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui. A Divina traz a próxima pergunta para a gente. Divina. Gostaria muito que nosso irmão Jorge falasse sobre transtorno afetivo bipolar. Minha filha, de 19 anos, tem bipolaridade. É muito complicado lidar com ela. Estou estudando esse transtorno. Sou espírita há mais de 20 anos. Meu marido, pai dela, desencarnou há 9 meses de Covid. Ele tinha conhecimento, mas não se interessava em seguir. Aqui, ó. Olha para ver. Sou espírita há mais de 20 anos. Meu marido, pai dela, desencarnou há 9 meses de Covid. Ele era espírita. Mas não se Ele interessava. era espírita e palestrante. Ela foi criada dentro da doutrina. Tem conhecimento, mas não se interessa em seguir. Sei que a bipolaridade tem muita influência espiritual. Queria uma palavra de esclarecimento, senhor Jorge. Raquel, de Pouso Alegre, Minas Gerais. É com você, Jorge. Boa noite, Raquel. Você não está equivocada. Realmente é um grande desafio em função da instabilidade emocional que a pessoa vive em função da bipolaridade. Então, esse oscilar de humor que a bipolaridade oferece para nós acaba sendo um instrumento que nos permite estar muito vulnerável para um processo de perturbação espiritual. Quando o indivíduo entra na fase depressiva, naquela fase mais melancólica, então ele fica muito mais vulnerável ao processo de tristeza, de entristecimento, de desinteresse pela vida, e aí precisa ter uma atenção. Quando passa para o lado reverso, em que o indivíduo entra na fase da euforia, os cuidados têm que ser em função das relações que a pessoa começa a manter, dos excessos que ela pode enfrentar, porque aí podem vir os vícios, pode vir uma série de condutas que realmente são bastante perigosas. O que fazer é o que você pergunta. Ponto número 1. Reconhecer que dramas desse tipo dentro de um grupo familiar não são dores de um indivíduo só. Quando dentro de um lar aparece alguém com algum tipo de transtorno, seja qual ele for, na área da emoção, os transtornos emocionais, é lógico que o transtorno é do indivíduo, mas espiritualmente ele é do grupo familiar. Então, todos estão convocados ao trabalho de envolvimento, de assistência, de acolhimento dessa pessoa, ou seja, nós estamos todos chamados pela lei de causa e efeito a isso. E quando, por exemplo, a gente assiste um fenômeno desse tipo em que o indivíduo renasce na condição de filho e que a gente experimenta a viuvez para ficar com a filha, é o traço indelével de que os compromissos espirituais estão
se apresentando diante dos nossos olhos. Eu lembraria aqui o livro Na Sombra e na Luz, em que os personagens que tinham dificuldade de relacionamento são os últimos a desencarnar dentro do grupo familiar. O grupo se forma e depois eles vão desencarnando progressivamente, e os que tinham mais dificuldade são os que ficam exatamente para conviverem no final da obra. Então, assim, a retirada do seu marido do cenário projeta você até uma presença muito mais forte de convívio com ela, em função da circunstância nova que se formou a partir da partida do seu marido. Então, o primeiro ponto a observar é que essas experiências são experiências para o grupo familiar, não são experiências para uma pessoa. Ponto número 2. Os dramas, em que pese terem essa responsabilidade coletiva, eles pertencem ao indivíduo que é o portador do transtorno. Por que estou dizendo isso? Para que isso não amargue as nossas vidas, para que isso não nos desespere, mas que a gente pense assim: o transtorno, eu estou para dar todo o apoio que eu possa dar, todo o apoio. Mas, ao mesmo tempo que eu estou para dar todo o apoio necessário, eu preciso entender que o meu papel é dar o apoio, mas o drama pertence ao outro, porque senão, daqui a pouco, eu vou acolher para mim, eu vou chamar para o meu eu os dramas que são dele. Então, o meu papel é o quê? Ajudar, auxiliar, socorrer, fazer o que eu puder para que o meu filho, a minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe, alguém que está no meu lar com algum tipo de transtorno, que ele seja acolhido. Senão eu desço junto com ele, aí ficamos os dois no transtorno. Eu preciso estar em equilíbrio para que eu consiga ajudar quem está precisando de auxílio. Se eu me desequilibrar, como eu vou poder ajudar? Então, ponto número 1, o drama é familiar. Não posso me afastar, não posso empurrar a pessoa para o ostracismo, não posso abandonar. 2, o drama pertence ao outro. E, portanto, a gente tem que manter essa visão para que a gente tenha um pé calçado na terra firme para poder ajudar a pessoa. Senão a gente não ajuda. Na questão 976 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como é que os espíritos superiores podem ser felizes se há sofrimento no mundo espiritual. E os espíritos respondem com 3 justificativas. Primeiro, eles sabem que esse sofrimento não é para todo sempre. Então, ficam tranquilos. Segundo, eles sabem que esses sofrimentos, que são temporários, foram produzidos pelo próprio indivíduo. Foi ele que cavou. Por isso que ele vive o sofrimento dele. Então, foi ele que procurou e é temporário. E a terceira, estou fazendo tudo o que posso para ajudar. Por isso que os espíritos superiores continuam sendo felizes, apesar do sofrimento no mundo. Como que eles estão felizes? Porque eles dizem a si mesmos: eu estou fazendo tudo que eu posso. Ele sofre? Ele sofre. Para sempre? Não, terá jeito. Por que ele sofre? Porque ele produziu. E você? Eu estou fazendo tudo que eu posso. Então, ele fica sereno em função disso. Então, esse ponto número 1 e esse ponto número 2 é exatamente a costura em cima dessa visão que os espíritos apresentam sobre o sofrimento. Ponto número 3, divida a carga. Procure terapeuta. Faça com que ela visite um terapeuta para que ela possa conversar, ele possa avaliar e identificar sobre a possibilidade de que ela precise de um acompanhamento até mesmo psiquiátrico. Aí você vai me dizer: não, ela já está administrada. Então pronto, não afaste da terapia e nem do tratamento que o psiquiatra deve estar oferecendo para reduzir o balanço emocional. O medicamento que vai tirar os excessos do balanço. Ela vai balançar, mas vai balançar menos. Ela não vai balançar tanto. Ela vai balançar mais contido com o medicamento que vai estabilizar o humor. É fundamental que se faça isso. Então, o ponto número 1, a visão do karma no sentido coletivo. A visão número 2 é que você precisa estar bem para auxiliar. A responsabilidade é do outro. Ponto número 3, a procura do terapeuta, dos terapeutas para auxiliar no trabalho. E o ponto número 4, o fortalecimento da fé através da oração. Manter o evangelho no lar,
manter a oração em família, não como ritual, mas como fortalecimento das emoções, porque haverá dias que você vai sentir cansaço demais e vai querer desistir. Precisa de força espiritual. Os espíritos bons precisam estar lá. E só existe uma forma de afastar os maus espíritos. Não tem duas, só tem uma. Em toda a literatura espírita não existe duas formas de se afastar os maus espíritos. Só tem uma. A única forma de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. E na medida que você atrai os bons, os maus perdem a conexão e se afastam. Então, manter a vigilância da oração e fazer essa releitura espiritual da vida. Olhar sua filha não como peso, como cruz, mas olhar como o espírito que lhe foi concedido para o aprimoramento das suas emoções. Não tente consertar o mundo. Tente experimentar o que você tem para viver. Saiba que você é uma alma imortal. Então é como se fosse assim, isso é no sentido figurado, tá? Visitar o sofrimento dela, mas recolher-se. Não more dentro do sofrimento, visite, mas não more dentro da cabeça dela, senão você vai adoecer junto. Você tem que ter esses momentos de paz para refazimento de forças, para o reaquecimento das suas baterias, recarregar das baterias, para o enfrentamento natural das dificuldades que a experiência da vida vai lhe trazer. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, esse é o nosso Pinga Fogo número 93, 7 de fevereiro, né? 7 de fevereiro de 2022. Vamos lá para mais uma pergunta. Jorge, meu sogro era acumulador e faleceu em 10 de janeiro. Acumulador. Acumulador. Faleceu no dia 10 de janeiro de 2022. Como moramos em outra cidade, meu marido pediu permissão à mãe para limpar a casa antes que fôssemos embora. Isso foi 2 dias após o sepultamento. Ela concordou. Isso pode ter causado uma revolta no espírito dele, que faleceu, do desencarnado, a ponto de influenciar um outro filho a se desentender com o irmão por ter feito a limpeza, uma vez que só tinha lixo guardado. Se você puder ajudar a nossa irmã. Sim, é plenamente possível. Existe uma frase de Jesus que diz assim: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Qual é o tesouro do seu sogro? O que ele acumulou. Esse é o tesouro dele. Então, aonde estiver o tesouro, estará o meu coração. O que é o coração no sentido simbólico aí? O coração é o espírito. Então, aonde estão as coisas que nos interessam, a gente vai ficar quando desencarnar. Exemplo didático. Para onde irá tio Patinhas depois da morte? Pois é, vai para a caixa forte. Porque ali está o tesouro dele, é o que ele gosta, é o que ele se interessa. É bastante razoável que seu sogro, ao desencarnar, em função do apego a esses objetos, tenha permanecido na casa. E ao ver com que aquilo tivesse sido desmontado, acontecesse uma influência dele no outro filho para, de certa maneira, se desentender por conta do que foi feito. Agora já aconteceu, não tem mais como consertar, porque já se desentenderam. Mas, em circunstâncias desse tipo, quando a gente vai mexer em coisas dessa ordem, é muito importante a gente reunir a família antes, tá? A gente senta, a gente tem convicção do que tem que fazer, mas a gente precisa do aval dos outros. Para que, às vezes, a gente é obrigado a recuar um pouquinho para evitar um conflito maior. Não dá para a gente tomar uma decisão isolada dentro de um contexto familiar, por conta de um familiar que diz que não, eu vou pegar as coisas e vou doar. Ou então vou tirar, vou jogar fora. A gente sabe que seria o certo a fazer, mas exatamente para evitar um confronto, um conflito, um problema, a gente acaba tendo que ser mais cauteloso. Até porque, na retirada dos objetos, o outro irmão pode ter entendido interesse na casa que ficou. E aí, assim, ele está limpando, não é porque ele quer limpar, ele está limpando porque ele quer a casa, mas a casa também pertence a mim. E aí acaba havendo uma disputa velada pelo patrimônio, não é nem tanto pelos lixos que foram retirados. Então, esses sentimentos, eles se somam.
e acabam produzindo conflitos. Processos de espólio, de discussão sobre pessoas que desencarnaram, são extremamente melindrosos. E famílias que viveram até dentro de uma certa harmonia, enquanto o patrimônio estava na mão dos patriarcas da família, muitas vezes sofrem abalos muito fortes, porque as pessoas, depois da desencarnação, se desentendem fortemente, e os irmãos até se desconhecem em função da agressividade com que se trata, em função dos bens que ficaram. Então, todos esses parâmetros têm que ser considerados dentro disso. Agora, é possível que sim, que o pai tenha influenciado os filhos nesse processo. O que fazer para tentar solucionar? Oração por ele, envolvimento dele, e a tentativa de reconciliação com o irmão, porque vai vir o espólio por aí e as coisas têm que estar mais cicatrizadas, senão novas inflamações surgirão. A gente precisa tratar as feridas quando estão no começo. Se não houver uma aproximação agora e começar o processo da partilha, pode ficar mais difícil ainda o reentendimento, o reencontro desses dois irmãos em função de uma discussão que aparentemente foi pequena, mas que pode tomar proporções maiores. Temos que nos aproximar dele enquanto é tempo. Foi dia 10 de janeiro, não tem nem um mês ainda, se aproximar, pedir desculpa e fazer certo. Essas situações são complicadas. Acho que esse esclarecimento que você deu vale pensar realmente. Porque às vezes a gente pode querer, igual você falou, fazer aquilo que parece ser certo, mas... Melhor das intenções. E é o que a gente né? Só que se você não conversa, aí o problema aparece, né? A Divina traz para a gente a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Paulo Rogério da Costa. Boa noite aos irmãos. Falo de Parnamirim, Rio Grande do Norte? Isso. Gostaria que o irmão Jorge Elahá nos ajudassem. Jorge, o fato de alguém ver um espírito por si só torna isso um fenômeno mediúnico? Torna. Agora, não quer dizer que a pessoa seja médium. Existem circunstâncias em que determinadas pessoas têm um episódio mediúnico. Isso nem é médium. Mas ela, de repente, num determinado momento, ela viu. Eu vou contar uma história da minha família. Minha mãe, judia e tal, ela não é médium. Meu pai é. Minha mãe não é. Mas minha mãe perdeu um sobrinho antes de eu reencarnar. Perdeu um sobrinho. E, nessa época, meus pais moravam em Macapá. Não tinha telefone, não tinha nada, totalmente isolado de tudo. E o sobrinho foi assassinado no Rio de Janeiro. Na mesma noite em que ele foi assassinado, minha mãe entra na cozinha e dá de cara com ele na cozinha, em pé. Quando ela vê, Maurício, meu primo estava lá. Pegou um susto tão grande, correu para cima do meu pai, disse que tinha visto meu primo, e meu pai começou a achar graça. Nem médium rapaz. Nunca viu nada, não é mesmo? Sobrinho? Eu vi meu sobrinho, ele estava lá e tal. Bem, viu, né? 2 dias depois chegou um telegrama. Nessa época era assim que as notícias chegavam, informando que o meu sobrinho, meu primo, havia desencarnado. Minha mãe nunca mais viu nada, nem antes e nem depois. Ela teve um episódio mediúnico em função do interesse do espírito ele tinha uma ligação muito forte com minha mãe, de passar essa notícia. Então, isso não torna a pessoa um médium ostensivo, mas o fenômeno não deixa de ser mediúnico. Se alguém vê um espírito, é um fenômeno mediúnico. Agora, o indivíduo que viu pode ser um médium ostensivo ou teve apenas um episódio, porque nós todos somos mais ou menos médiums, mas em função daquele momento, houve um acendrado interesse que aquilo acontecesse e o indivíduo, então, tem uma manifestação mediúnica até quase que isolada no contexto da existência como um todo. Muito bem, Jorge, vamos lá. O Renan nos escreveu e a dúvida Eu não sei dele se era isso que ele queria saber. Eu acho que é isso, né, Divino? Acho que é isso, né?
É, isso mesmo, Jorge. Então vamos lá. O Renan nos escreveu e a dúvida dele é a seguinte, ó. Eu vou fazer um resumo aqui. Queria que você comentasse essa frase de Jesus: se quer ser o primeiro, aprenda a ser o último. Essa frase tem ecoado em mim. Tenho tido tanta dificuldade em lidar com o meu orgulho, com a minha vaidade. Leio sobre esses temas, como vencer essas tendências, mas sempre que a prova é colocada no meu caminho, eu erro na lição. Essa coisa de não aceitar as opiniões dos outros, de respeitar a que às vezes é preciso e que às vezes é preciso calar para o outro poder falar e fazer, me sinto muito crítico e acho que tenho que ser escolhido o tempo todo, tenho que ser escolhido o tempo todo. Então ele continua dizendo isso aqui, então ele queria que você pudesse também encaminhar algo que pudesse ajudar a buscar um jeito mais simples e mais humilde de ser. Como é o nome dele, Rubens? Renan. Ele nos escreveu um e-mail. Olá, Renan. Boa noite para você, meu querido. Ai, você fez eu lembrar um versículo da carta de Tiago, que diz assim: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque todo aquele que sofre a tentação está marcado para receber a coroa da vida. Esquisito, né, que a pessoa que sente a tentação está marcado para receber a coroa da vida. Mas o que os espíritos abordam sobre esse versículo é que sofrer a tentação é aquele que já descobriu que tem dois caminhos. Quem descobre que tem um caminho errado e um caminho certo já está marcado para receber a coroa da vida. Infeliz daquele que nem sequer sente a tentação, está tão convicto no mal que ele nem se questiona do bem. Ele nem cogita que ele possa fazer o bem, que tenha uma outra estratégia para que a gente possa viver. Então, olha como é interessante a dinâmica que é apresentada pelos espíritos. Quando a gente vive uma vida que a gente nem percebe que está fazendo coisa errada, como é que eu vou acertar se eu nem enxergo o caminho bom? Na hora que eu começo a dizer, gente, então, eu tenho esse caminho e eu tenho esse caminho. Eu queria entrar por esse, mas eu só consigo entrar por esse. Eu já estou sofrendo a tentação, então, bem-aventurado é o varão que sente a tentação. Você já está nessa fase em que você já descobriu que tem dois caminhos para seguir e não apenas um. Agora, precisa desenvolver as estratégias para conseguir fazer com que o caminho melhor seja alcançado. O que a gente pode fazer para melhorar essas nossas decisões? Bom, você já identificou as imperfeições que são o seu gatilho, né? Então já percebi que eu tenho problema de vaidade, de orgulho. Muito bem, então vamos trabalhar isso. Comece a prestar atenção e não querer ter vitórias sempre. Porque querer ter vitórias todas as vezes é se preparar para o fracasso. Aceite que tem vezes que você vai vencer e tem vezes que você vai perder. Então comece a trabalhar nas ocorrências que lhe parecerem mais simples de vencer o orgulho e a vaidade. Procure desenvolver mecanismos para que você reaja a isso com algum tipo de ação que, de certa maneira, neutralize esse tipo de ação. Às vezes as pessoas dizem assim, porque fulano, nossa, ele tem uns olhos lindos. Aí, meus olhos são... Eu sempre sou dos olhos bonitos. Aí você constrói um raciocínio em cima. O olho. Meu olho é bonito, é igual feriado no domingo. Meu olho bonito. O que é um feriado no domingo? Não vai para nada, porque do que adianta um olho lindo em gente feia que nem eu? Então, a gente vai tentando desconstruir os nossos exercícios de fortalecimento do nosso ego e vai aprendendo a observar as pessoas que são mais humildes. Comece a identificar pessoas que convivem ao seu lado e que têm uma conduta diferente e se modele nelas. Comece a observar no seu entorno quem são as pessoas que você acha que têm uma conduta que
que é notória, diferente da sua. Observe como ela age. Aprenda a se modelar comportamentalmente em cima do que elas fazem. Olha como ela fala, olha como ela reage, o que ela diz, como é que ela se move. E a gente vai aprendendo com o que os outros fazem a exercitar em nós uma nova programação da nossa mente, aprendendo a agir de maneira distinta. E na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai tendo algumas vitórias. Não queira ter vitória sempre. Vai ter dias que a vaidade ou o orgulho vão corroer você. Sabe? Meu Deus, cair de novo. Cai assim, mas eu venci, olha, eu consegui sair dessa, eu consegui sair daquela. Isso é um exercício que a gente faz. Eu recomendo a você a leitura do primeiro capítulo da obra Jesus e a Atualidade. É o primeiro capítulo da primeira obra de Joana de Ângeles, da série psicológica. Um capítulo que fala sobre a vitória do homem, sobre suas imperfeições e o prazer e a felicidade que se sente quando se descobre que se é capaz de vencer uma imperfeição moral que se tem. Esse capítulo é lindo. E aí, se você fizer essa leitura, vai ajudar você a encontrar estratégias para fazer isso. Mas não se corroa de remorsos. Aprenda a conviver com os seus fracassos e as suas vitórias. E modele-se nos outros. Inspire-se nas pessoas que você acha que são mais interessantes nas suas imperfeições, nas imperfeições que você possui, e se modele nelas para conseguir o sucesso. Não precisa ser total, mas o homem que sente a tentação já está marcado para receber a coroa da vida. Muito bem, este é o nosso Pinga Fogo, edição número 93, 7 de fevereiro de 2022. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina. Uhum. Então, a pergunta é de Tereza Cristina. Ela é do estado de Minas Gerais, né? Não, Mato Grosso. Não, Minas Gerais, desculpa. Ó, Deus abençoe sempre esse canal. Gostaria que o professor Jorge nos esclarecesse. A sala mediúnica deverá ser exclusiva para reuniões mediúnicas ou poderá servir para outros fins, uma vez que a casa é pequena? Com você, Jorge. Boa noite, Princesa Tereza Cristina. Era o nome da mulher de Dom Pedro II, né? Eu acho que era esse o nome dela, Tereza Cristina. Boa noite, Tereza. Pois é, esse é um grande dilema, sabe? A gente, muitas vezes, tem na casa espírita a condição de segregar alguns espaços para tarefas específicas. Evangelização, tarefa do passe, tarefa da mediúnica. Mas algumas outras vezes a casa é pequena e aí a gente fica com dificuldade e esses conflitos eles acabam acontecendo. O que fazer? E o que fazer? Bom, é lógico que se a gente pudesse ter espaços específicos para determinadas funções da casa espírita, ficaria mais tranquilo para o trabalho que tem que acontecer em termos de preparação do ambiente para as reuniões. Todos nós sabemos que horas antes da reunião mediúnica acontecer, a equipe espiritual já está presente, preparando o ambiente, realizando uma série de trabalhos, de fluídicos, de preparação dos pontos de comunicação. Então, há na obra de André Luiz todo um alerta no sentido de que a gente precisa trabalhar com respeito com relação ao ambiente mediúnico da casa, e realmente isso deve ser observado. Só que tem vezes que o espaço da casa não dá. Não tem como. O que a gente vai fazer se o espaço não dá? Se o espaço não dá, a gente vai eleger as tarefas que seriam as mais interessantes para a gente compartilhar na sala da reunião mediúnica. Por exemplo, dá para compartilhar com a sala de passe? Ou seja, a sala que serve de mediúnica pode ser também a sala do passe? Já acaba a palestra e as pessoas tomam passe. Tomam passe aonde? Lá na sala mediúnica. A mesma sala que serve para a comunicação mediúnica serviria também, não sei se travou aí, aqui travou minha imagem. Travou não, Jorge, pode seguir. Não?
Não. Então, assim, a sala mediúnica, ela não dá para ela ser sozinha, então procure outras tarefas que sejam correlatas. A tarefa do passe está para colocar lá. Então, pronto, vamos fazer. Essa sala aqui não é mais a sala mediúnica, a sala de mediunidade e a sala do passe. E a gente evita de colocar tarefas onde exista uma frequência muito alta de pessoas que não têm uma proximidade com as questões espirituais. Então, por exemplo, não faça distribuição de sopa na sala mediúnica. Não faça. Não faça distribuição de farnel na sala, porque muita gente entrando, saindo, aquele aí bota a sopa, tira a sopa. Aí, não, mas os espíritos depois vão limpar a sala espiritualmente. Mas se a gente puder facilitar, facilita. Então, coloca no ambiente mediúnico as tarefas que sejam mais afetas a esse aspecto mais espiritual. Tem muitas casas que a tarefa mediúnica acontece, sabe aonde? Na mesa de palestra. Eu tenho um salão. O salão tem uma mesa, onde o palestrante e o doutrinador e o dirigente ficam, e num outro dia da semana, naquela mesma mesa, naquele mesmo salão, a reunião mediúnica acontece. Mas o salão é um salão consagrado para palestras, para estudos. Então, ele não tem ali uma energia muito difícil de se lidar em função das falas, da palestra. Mas é uma palestra que tem as pessoas que vêm para atendimento espiritual. Não tem problema. Ali a gente vem para o atendimento espiritual, elas vêm com um propósito de oração, elas recebem uma palestra, recebem o passe, dá para a gente aproveitar. Agora, as tarefas que são mais distantes dos aspectos mais espirituais, a gente tem que trabalhar com mais reserva. Mas isso, cada casa espírita tem que encontrar a sua dinâmica, a sua forma de funcionamento. Se essas dúvidas existem na sua casa, trabalhe isso conversando em grupo. Isso é uma solução para ser tirada no conjunto das pessoas. E o ideal é que, uma vez a gente conversado e tirado uma conclusão de como as coisas devem se dar na casa, a gente redige um documento chamado Regimento Interno. Não precisa ir para cartório, não precisa registrar, não tem custo nenhum, porque ninguém vai fazer nada com isso. É só para que a casa tenha uma definição mais efetiva de como que ela deve funcionar e as decisões que o grupo tomou, para não ficar nada pessoalizado. Não, foi o seu fulano que disse que é assim. Não foi o seu fulano. Foi uma decisão colegiada nesse sentido. Então, resumindo a minha resposta, se a casa for grande, fazer as funções segregadas é melhor. Se a casa é pequena, ter preferência para as tarefas que sejam mais ligadas ao espiritual para compartilhar com a reunião mediúnica. E não tome decisão solteira. Tome a decisão em conjunto e, se possível, fazendo o regimento interno para que os outros integrantes, nos anos futuros, tenham um documento expresso para se espelhar e não para se guiarem pela opinião de A ou de B, senão o grupo vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e nunca toma uma decisão efetiva sobre as questões que lhes dizem respeito. Muito bem, Jorge, toma uma aguinha aí. Você não te vi tomando água? A Divina eu trouxe. Trouxe? Então sim. Toma uma aguinha aí, isso. Vamos seguir, então, com a Divina trazendo a próxima pergunta para a gente. Divina. O Rubens pediu para me aumentar, que eu estava sofrendo aqui com o tamanho da letra. Agora clareou. Gostaria de saber a opinião do Jorge, porque sempre que sonho com alguém doente, após alguns dias recebo a notícia que adoeceu. Às vezes, a parte do corpo que vai adoecer. Outras vezes, apenas vejo a pessoa doente sem especificamente saber qual parte do corpo. Outras vezes, acordada, sinto angústia e vem na minha mente uma pessoa e sei que algo vai acontecer com ela, e realmente acontece. Não sei lidar bem com isso, porque me angustia. Fico apreensiva por esperar notícias de confirmação. Não sei se é o aviso, se devo avisar a pessoa ou somente entrar em prece.
Por favor, me oriente, Jorge. Com você. A primeira coisa a se observar é qual é o objetivo disso. O objetivo disso é para que você saiba que o espiritual existe, para que você não duvide de que nós não somos apenas corpo. E por que isso? Porque talvez, não posso dizer que seja, mas porque talvez você passará por algum tipo de experiência, ou já passou, em que a compreensão de que a vida possui um desdobramento espiritual será essencial para que você consiga superar o drama que você vai passar. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma perda de um familiar, pode passar por uma doença grave, pode passar por um revés financeiro muito doloroso, algum drama muito forte, no qual o indivíduo precisa realmente ter a possibilidade de se escorar na fé para poder atravessar esse mar revolto das grandes provas. E nessa hora, a compreensão sua de que não, eu sonho é porque existe. Você é a prova para você e para todos nós de que o espiritual é uma realidade. Com relatos como o seu, não dá para dizer assim, não, esse negócio de espírito isso não existe. Mas eu estou vendo, eu estou sentindo, o sonho acontece, o que é isso? É para que você nunca duvide que você tem uma fração sua, que você não enxerga com os olhos da carne, mas nem por isso deixa de ser verdadeira. Somos espíritos, sim, temos faculdades espirituais, sim, e essas percepções são exatamente para o fortalecimento da sua fé, para o fortalecimento da sua capacidade de lidar com as dificuldades. E aí os evangelhos, eles citam muito a figura de Maria, que quando ela tinha uma revelação, o evangelista registra, e Maria guardou isso no seu coração. Então guarde essas experiências no seu coração, para você usar quando a vida disser para você algo que seja difícil de lidar. Mas, meu Deus, será que Deus não está vendo isso aí? Abra o coração e consulte as vezes que você viu, que você sentiu, que você percebeu o espiritual e diga, isso não pode estar sendo por acaso. Deus está vendo também. Então, essas ocorrências são para o fortalecimento da sua fé. Mas você pergunta se deve dizer ou não às pessoas. Muito bem. Você vai dizer se o que você disser for importante para consolar as pessoas. Se não trouxer consolo, não vale a pena dizer. Então, para que eu sei se eu não posso dizer? Para você saber que o fenômeno é legítimo. Se aquilo que acontece, você pode auxiliar alguém com consolo, compartilhe. Mas compartilhe sempre dizendo que você viu, mas não que vai acontecer. Que pode ser que alguma vez você sonhe com algo que não aconteça. Então, você nunca dê certeza para as suas visões, porque é possível que algumas das percepções que você tenha, de repente, acabem não se concretizando. Então, a gente apenas tem essa percepção das coisas e se prepara para aquilo que aconteça. Se eu puder tomar alguma providência no meu âmbito pessoal, eu tomo, eu me preparo, eu faço o que eu puder, mas cuidado para não ficar alarmando as pessoas. Eu lembro uma vez que, muitos anos, eu era ainda adolescente, morava em Belém, e tinha uma moça, que ela era médium na casa espírita que eu participava, que toda vez que ela sonhava com alguma coisa, ela chegava contando para todo mundo o que tinha acontecido, e dizia, não sei com quem vai ser, mas um de nós aqui vai ter um acidente grave, vai ser horrível. E aí, as coisas acabavam, às vezes, não acontecendo, e ficava bem esquisito. Agora, os sonhos premonitórios que você, de repente, tem, podem servir para que você, sem dizer de maneira direta, converse com as pessoas. Fulano, você está bem? Poxa, presta atenção, não faz isso. Mas sem alarmismo, conversar com a pessoa no sentido positivo. Sonhei com você estava bem.
Aí eu conversei com alguém que dizia que você tem que cuidar de você, que você tem que se cuidar, mas não alarmar as pessoas, não levar notícias de pavor para os outros, porque às vezes a gente acaba vivendo experiências bem difíceis. Muito bem, Jorge. Eu ia até contar. Não, tá bom. Não, você quer contar? Eu ia contar uma história. Aconteceu comigo. Não. Então vamos lá, histórias do Jorge. Eu dava aula, eu tinha uma aluna, e um dia ela me ligou, disse: professor, o senhor é espírita? Eu disse: sou. Queria conversar com o senhor sobre um sonho que eu tive. Eu disse: o que foi? Eu sonhei com meu pai já morreu, meu pai apareceu no meu sonho, e disse para mim, para que eu não viajasse, que eu vou viajar com meu namorado, agora a gente vai fazer uma viagem para o interior aqui de Rondônia, e ele pediu que eu não viajasse, para evitar problema. Eu fiquei muito assustada com o sonho, porque eu nunca sonhei com meu pai, já tem um tempo que ele desencarnou, e ele apareceu para mim nítido, pedindo que eu não viajasse. Eu fiquei em dúvida. O que é que o senhor acha? Eu viajo ou não? Eu disse: olha, a gente não deve se impressionar com um sonho, porque às vezes o sonho não é realidade, mas pode ser que ele seja. O que eu recomendo para você? Viaje, mas viaja com muita atenção. Pede para o teu namorado para ele ir bem devagar, para ele não correr, para ele ir bem devagarinho, prestando bem atenção nas coisas. Então eu posso viajar? Eu digo: eu acho que você pode viajar. Viaja, mas vai devagar, não esquece, vai devagar, não deixa de correr. Tá bom, senhor, então já que o senhor está falando, eu vou viajar. Vá. Depois você me fala. Aí ela não apareceu na semana seguinte na aula. Aí passou uns 15 dias, ela me ligou: professor, oi, minha filha, estou no hospital. O que foi que houve? Sofri um acidente na viagem. Sério? Foi. Sofri um acidente. Mas eu falei para o seu namorado que era para ele ir devagar, mas ele foi. Acontece que um caminhão atravessou a estrada e pegou o nosso carro de lado. Tipo, meu Deus, sério? Mas isso não foi o pior. Nós demos carona para uma moça e um filhinho dela, pequenininho. O garoto tinha 2 anos. E o carro bateu do lado do garoto e matou a criança. O menino desencarnou. Estou no hospital, estou machucada na testa, o carro capotou e tal. E agora, professor? Isso, mas não era para você dar carona para ninguém. Você sabia que sua viagem era uma viagem perigosa. Não era para você fazer isso. Você estava alertada para tomar cuidado. Então, você põe uma pessoa dentro do carro que sabe que está em risco de... Pois é, na hora que ele entrou no carro, eu digo: meu Deus do céu, não era para esse menino ter entrado. Eu estava desesperado para dizer para a mãe para descer, mas não podia mandar ela descer no meio da estrada. E aconteceu isso comigo. Aí a criança desencarnou e a gente conversou, disse: olha, de repente acabou sendo um instrumento para que acontecesse isso. Aí você machucou muito. Disse: não, eu machuquei, cortei a testa, mas tudo besteira, tudo raladura do acidente. Meu namorado também não se machucou, a mãe não se machucou, só o garoto que faleceu. Nós só tivemos escoriações leves, saímos do hospital e estou em casa, me recuperando, mais emocionalmente do que do acidente em si. Então você vê como as coisas são. Os sonhos premonitórios, eles existem, e a gente tem que ficar bem atento com eles, porque eles podem ser alguns recados que a gente precisa cuidar. E aí, a gente não deve dar crédito total, porque senão daqui a pouco a gente fica muito fascinado com essas coisas e acaba entrando numa fascinação, mas também tem que deixar as antenas ligadas, porque se o recado veio, dupla atenção nas coisas que a vida pode nos oferecer. Muito bem, Jorge. A próxima pergunta, ela está dentro ainda dessa questão do sonho, e ela é muito interessante, que ela foi apresentada pelo Aloísio Júnior. E a dúvida dele é o seguinte, olha: é sabido que quando o corpo repousa, o espírito se desprende. Mas isso é uma regra? Ou, dependendo de alguns casos, o espírito permanece junto do corpo mesmo durante o sono? Eu tenho um filho de 6 anos
que quando ele dorme e o espírito se desprende, como ele se figura no mundo espiritual? Como uma criança de 6 anos mesmo? Ou ele assume a sua real identidade de espírito imortal, tendo, sabe-se lá, qual idade? É o nosso querido irmão que queria entender essa questão de sonho. Pergunta número 1. Não necessariamente desdobra. Uma boa parte de nós dorme junto com o corpo, principalmente os que tomam remedinho para dormir. Quando toma o remedinho que tomba, aí fica dormindo o corpo e o espírito. Quando o espírito se desprende tonto, confuso, sem lucidez. O aproveitamento no mundo espiritual é muito fraco, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. Eles ficam como se fossem bêbados, confusos, como se tudo fosse um sonho dentro do sonho. Então, isso está acontecendo. Às vezes tem um desprendimento parcial, mas não consegue ficar nem de pé. Então, são condições. Não é uma regra que dormiu, o espírito sai lúcido para viver sua vida do lado de lá. Não, tem muitos que dormem junto, outros saem confusos, e uma fração deles sai com lucidez. Sai com lucidez, vive com lucidez, mas quando volta, tem os que voltam e lembram, e tem os que voltam e não lembram. Lembram fragmentos do sonho. Eu sonhei que estava no local, não consigo lembrar direito. Outros não lembram nada. Não sonhei nada essa noite. Saiu, viveu, experimentou, mas ao retornar para o corpo, teve uma perda da capacidade de leitura da própria vida. Então, essa é uma circunstância que precisa ser observada. Segunda pergunta sua sobre seu filho. Resposta: depende da evolução dele. O processo reencarnatório, ele é muito marcante para o espírito. Então, quando a gente desprende após o longo fenômeno da reencarnação, nós temos uma tendência de permanecer como somos, porque os ímãs do corpo, eles restringem a manifestação do espírito, e o espírito não consegue garantir a sua plenitude, porque os laços materiais acabam impondo sobre o espírito as condicionantes da matéria. Então, ele fica como criança. Então, ele sonha como criança. Se você perceber, os sonhos são sonhos como criança, não sonha como adulto, sonha como criança. Mas, se for uma alma evoluída, ele desabrocha do corpo e ganha a plenitude. Não dá para imaginar Jesus dormindo com 1 ano de idade e se desprendendo como um bebê. Então, a depender da grandeza espiritual que a criatura possui, quando ela sai do corpo, ela assume a plenitude daquilo que ela é. Mas essa é uma característica reservada para os espíritos de grande caminhada, que já não estão mais submetidos às naturais amarras que a vida material produz, porque já tem uma caminhada muito grande e o desprendimento deles os conduz naturalmente para uma manifestação plena do lado de lá. Muito bem, Jorge, a Divina traz a próxima pergunta. A 17. Ó, eu falei o número aqui. Nossa, isso é um controle interno nosso, viu, gente? Não significa que segue a ordem, não. Toda vez que vocês falam um número, eu fico pensando qual que tem a anterior, que tem a posterior. Então, gostaria que o Jorge explicasse o Salmo 23, quando for possível. Não entendo a maioria das palavras, deve ter um significado profundo. Malu. A Malu está com uma dúvida. Então faz um resumo aí do Salmo 23. A primeira coisa, Malu, para você entender o Salmo 23 é que essa oração não é de uma pessoa. Quem está orando é uma ovelha. Quando o salmista compôs o Salmo 23, ele se imaginou como uma ovelhinha. Ele se imaginou como um animalzinho. A imagem que ele tentou dizer da relação de Deus para com ele era como o pastor é para a sua ovelha. Então ele se imagina como a ovelha. Quem está falando não é uma pessoa, é uma ovelha. E a ovelha diz: o Senhor é o meu pastor.
e nada me faltará. Algumas traduções dão um sentido um pouquinho diferente para esse verso, como se fosse assim. O Senhor é o meu pastor, e o que me faltar será nada. Nada me faltará no sentido não é de que vou ter tudo. O nada é o que me faltará. Porque o que me falta é nada. O que me falta é nada, ou seja, se alguma coisa me faltar, não tem importância. Então, esse é o Senhor. E aí, a sequência do texto é exatamente mover. Se você perceber, assim, ele me faz andar por verdes pastos, porque não é isso que o pastor faz. Ele pega a ovelhinha e leva pelos pastos verdes. Então, o cajado e a vara o protegem o pastor, a ovelha vai andando, ele vai com o cajado defendendo das coisas que possam fazer mal à ovelha, espantando os lobos, fazendo todas as coisas. Aí ele leva a recantos tranquilos, onde ele bebe água limpa, porque o pastor faz a ovelhinha andar por isso. E ainda que ela ande pelo vale sombrio da morte, nada temerei, porque sua vara e seu cajado me protegem. O vale sombrio da morte eram os locais sombrios aonde as ovelhas tinham que atravessar. E aí, quando elas iam atravessar aquilo, ai meu Deus, não se preocupe, pode passar. Não, e elas temem passar por aqueles vales que eram considerados o vale sombrio da morte. E aí é simplesmente uma grande parábola, não é? Sem que seja dito que é, mas é a representação da alma humana como uma ovelhinha e Deus como o pastor que vai cuidando da gente, oferecendo as coisas mais simples, porque a gente não precisa de coisas complexas para ser feliz. O que é que o pastor nos dá? Nos dá água, nos dá relva, nos faz ter segurança para atravessar, e isso é tudo. Porque, veja, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cadê o dinheiro? Cadê a riqueza? Cadê a prosperidade? Cadê a abundância? Nada material. Porque o que me faltar vai ser um nada, porque o que o meu Senhor me dá é suficiente para mim. É eu aprender a saber que se o Senhor me deu o que me deu, é disso que eu preciso. E não ficar querendo uma ovelha que quer uma casa linda, um estábulo maravilhoso, todo feito de ouro. Não tem nada disso. Dá água, pasto, porque é assim que é. A felicidade não se obtém com riqueza material. A questão 922 de O Livro dos Espíritos apresenta exatamente as 3 condições para a felicidade na Terra. Número 1, a posse do necessário. A ovelhinha tem a posse do necessário. O que ela precisa, ela tem. Isso é a primeira condição. 2, a consciência tranquila. Você vê que em nenhum momento a ovelhinha fica aflita. Ela tem medo. Consciência tranquila. E 3, a fé no futuro. A certeza de que ele vai continuar cuidando dela. Então, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não está dizendo nada me falta. Nada me faltará. Então, é para amanhã também. Então, a terceira parte da felicidade é a fé no futuro. Está lá no primeiro versículo. Nada me faltará, jogando as coisas para o amanhã também. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Vamos lá, o vídeo tem uma dúvida que é a seguinte. Jorge, como os espíritos influenciam as questões climáticas? Secas, inundações e etc., causando em muitas situações desencarnes coletivos, como há poucos dias. Ele está acompanhando a gente lá de Marechal Deodoro, Alagoas. Um grande abraço ao pessoal de Alagoas. Boa noite, eu não vi o nome dele. Ovídio. Nossa, Ovídio. O escritor, né? Olha, Ovídio, a ação dos espíritos nos fenômenos naturais não estão na última fase. Está lá atrás. Assim, ocorreu um furacão.
Por que ocorre o furacão? O furacão ocorre porque é o encontro de ventos de temperaturas diferentes. Um vento quente que se encontra com um vento forte, um vento frio. Então, aí gera o furacão. Então, é aí que está o vento frio e o vento quente. Então, vamos descobrir como que se forma o vento quente e o vento frio. O vento frio e o vento quente se formam a partir das alterações climáticas das regiões. Um lugar está quente, um lugar está frio, então o ar se desloca, se movimenta. Ele se desloca por conta das mudanças de temperatura em dois lugares. Se a temperatura estiver igual, o vento não se move. Então, a gente vai perceber que se um local aquece e o outro esfria, eu automaticamente tenho um vento se formando. Então, vamos ver como é que a gente aquece, como que esfria as coisas. A gente vai descobrir que as coisas aquecem e esfriam a partir da energia que incide sobre ele. Então, a ação dos espíritos está exatamente na emissão das energias que vão estimular o aquecimento. Então, a gente sabe que quando você coloca energia num átomo, ele começa a girar mais depressa e ele aquece. Você botou energia nele, ele começa a girar, os elétrons começam a girar cada vez mais rápido e isso promove o aquecimento. Eles têm os saltos de níveis quânticos. Então, ao jogar energia na estrutura da matéria, ela aquece. E ao aquecer, dá a diferença de temperatura, que pode ser pelas questões do Sol, das mudanças que têm externas ou o aquecimento natural do próprio ar. E, a partir daí, os ventos se formam. Então, eles não atuam na última fase do fenômeno, mas lá atrás. Quanto mais energética é a intervenção, maior é a proximidade dos espíritos com isso. Então, assim, vamos falar de uma pandemia. Os espíritos não geram os vírus. Os vírus existem. E o que eles fazem? Eles atuam no sistema imunológico. Porque o sistema imunológico está relacionado com o aspecto emocional. Porque quando você pega um ônibus em Uberlândia, no centro da cidade, para ir para um bairro, você, quando entra no ônibus, vai pegando naquele corredor, você vai pegando leishmaniose, vai pegando sarna, gripe, influenza, tuberculose, herpes, tem tudo naquele corrimão do ônibus. Não é para ninguém ficar preocupado. Mas o sistema imunológico nosso reage. Aí você sai do ônibus, a gente está se sentindo mal, uma tosse. Mas o sistema reage e você acaba não ficando doente. De outras vezes, a gente entra em contato com uma doença e pega. O sistema imunológico não estava apto a reagir àquilo que aconteceu. Resultado. O nosso processo de adoecimento, os espíritos estão por trás dele, não porque o espírito gera a tuberculose e sopra a tuberculose dentro do nosso nariz. Não. Ele deprime o sistema imunológico e, ao deprimir o sistema imunológico, o indivíduo adoece. E como é que ele deprime o sistema imunológico? Alterando o estado de humor. Se você está triste, acabrunhado, amargurado, angustiado, com raiva, você abre uma janela de fragilidade imunológica imensa. E essa janela de fragilidade, um aborrecimento que você tem, pode abrir uma janela de falta de imunidade exatamente na hora que o germe passa por você. Então, a influência dos espíritos está nos aspectos energéticos e emocionais da criatura, mas não nos aspectos diretamente físicos. O espírito não fica mexendo o furacão para que ele rode. Eles energizam as coisas e a própria lei da natureza se encarrega do resto. Veja a questão 540 de O Livro dos Espíritos e as questões que estão para cima e para baixo, que chama Missão dos Espíritos. Ali você vai encontrar como é que os espíritos atuam nos fenômenos da natureza. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui. Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina. Jorge, sou paciente oncológica, faço há 5 anos tratamento de câncer no útero. E sempre que desencarna irmãos na mesma circunstância do câncer, a frase que ouço é sempre a mesma: perdeu a batalha para o câncer. Jorge, como perder a batalha para a morte? Não entendo.
Paulo falou essa frase: viver é Cristo, morrer é lucro. Você me ajuda um pouquinho mais a entender? Gratidão. Maria da Luz Costa, Guarabira, Paraíba. Ô, Maria da Luz, o que eu posso dizer para você, minha filha, que você já não saiba? Você sabe que todos nós, independente das doenças que a gente possa ter, independente de todas essas coisas, somos, no fundo, um espírito saudável. Espiritualmente, nós não possuímos nenhuma dessas doenças, nenhuma desses males que acometem o nosso corpo físico. Então, em função dessa leitura que o Espiritismo nos dá, de que a morte, na verdade, não é o fim, mas apenas o início de uma nova etapa, a gente se fortalece dentro disso para saber que há uma continuidade da existência no amanhã e que nós continuaremos existindo a despeito das aparentes perdas que a gente teve. Quem comenta que a pessoa, de repente, perdeu a luta para o câncer, está vendo apenas a vida material. Existe uma vida maravilhosa. Nosso programa é um programa que fala sobre as verdades espirituais. Desde que o programa começa até o momento que o programa termina, o que mais a gente fala aqui é sobre a existência de espírito, de vida após a morte, da continuidade da vida, desse majestoso fenômeno que é viver para todo sempre. Assim, portanto, o Espiritismo, ele retira de nós essa sensação de perda para o câncer, porque essa é uma visão muito típica daqueles que desconhecem que a vida continua. Mas quando nós adentramos no conhecimento espírita e somos iluminados pela compreensão de que a vida continua, nós passamos a enxergar a vida de outra forma, que há uma continuidade. As obras espíritas estão repletas de relatos daqueles que partiram e que voltaram para contar. Nós também somos espíritos que iremos passar por essa circunstância. Pela doença A, doença B, doença X, não interessa se novos, se velhos, nós temos um encontro marcado com a morte. Isso é aí na vida. Nós todos iremos experimentar o momento em que alguém vai chegar e vai dizer para nós que chegou o momento de a gente voltar para casa. Agora, semana retrasada, nós tivemos a partida da Elza Soares. Partiu. Viveu demais, viveu intensamente, viveu tudo. E deixou, no finalzinho da existência, uma lição linda. Estava no quarto, já próximo da desencarnação, e de repente ela vira-se para os familiares e diz: eles chegaram. Eles vieram me buscar. Então, assim, eles quem? Buscar para onde? Para essa viagem que nós iremos fazer, independente daquilo que a gente tem para buscar. É a marcha natural da existência, que quando ela inicia, a gente sabe que ela vai ter um término. Porém, a doutrina espírita não faz apologia à morte. Ela não desconsidera o valor da existência. E nos diz para que a gente lute, para que a gente se esforce, para que a gente batalhe no limite das nossas forças, para o fortalecimento das nossas condições espirituais, para que a gente consiga... Ai, que lindo, olha! É ela. Céu 2021. É ela? É ela. É ela. Céu 2021 com quimioterapia, que chegue até você. Paz, saúde, paz e luz. E agora, Céu 2022 sem quimioterapia.
Nossa, que lindo! Que lindo, Rubens. A Divina, você estava falando aí, a Divina tinha a foto aqui fácil. Falei, vamos aproveitar para ilustrar, né, Jorge? Olha que bacana. Então, Maria da Luz, o que ocorre? Ela A disse que gente, está quando muito emocionada, viu, Jorge? É Vou te mesmo? falar que está muito emocionada com tudo. Olha só. Então, o que acontece? O nosso papel é lutar pela continuidade da existência. Você está correta. Procurar a quimioterapia, eu sei o quanto ela maltrata, o quanto de mal-estar ela gera, quanto enjoo, quanto a sensação de morte ali nos traz, que a gente sai do local de aplicação um farrapo, com a sensação de que a gente não vai conseguir se libertar do sofrimento. Mas o que acontece? Essa é a batalha que a gente tem para mostrar que a gente tem que lutar pela vida, não é pelo medo da morte, é pelo que eu posso fazer aqui. Porque eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho esposo, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho a minha própria história, eu tenho a minha profissão, eu tenho o que eu tenho para realizar. Mas não porque eu tenho medo de desaparecer. Não porque eu estou apavorado que a morte é como se fosse um abismo que eu vou cair para sumir. Não. Eu vou usar todos os recursos médicos que eu puder para continuar, porque é lindo viver, é maravilhoso existir, é ótimo aproveitar o período da gente aqui na Terra, esse aprendizado de cada dia, isso é lindo. Mas eu tenho que estar com a minha visão semelhante à da Elza Soares, sabendo que quando chegar o momento da minha desencarnação, alguém chegará para dizer para nós que está na hora de voltar para casa. E a gente poder dizer serenamente para aqueles que estão em nosso derredor: eles chegaram. Eles vieram me buscar. Para quê? Para continuar a vida. Porque vida é para sempre. É sem palavras, agradecendo a nossa irmã que, quando ela mandou isso no céu, 2022, e fez a comparação, eu falei assim, que coisa mais bacana, né? A gente sendo instrumento para que as pessoas possam, diante das lutas que tenham, encontrar forças para continuar, né, Divina? E superando as adversidades. Porque cada um de nós tem as suas lutas. Quando a gente trouxe essa... Como a gente tem inúmeras outras perguntas que a gente não vai ter condição de responder aqui, mas que significam que o desafio da vida nossa, nesse instante, é lutar para ser melhor. Né? A gente, cada dia, ver que a gente precisa modificar. Se eu sou muito egoísta, vamos trabalhar para diminuir isso, né? E vamos pensar naquilo que a gente pode ser de bom para o outro. Essa mensagem da nossa irmã, veja, olha que bacana, 1 ano depois da quimioterapia, ela estava lá, apesar, igual o Jorge disse, com as lutas, com as dificuldades, vencida a quimioterapia. Aquilo que a gente fala, o corpo é aquele instrumento que Deus permite que o espírito utilize para ir drenando, ir melhorando, né, Jorge? É por isso que ela fala, né? A frase, quantas pessoas perdeu a luta, não, né? A gente precisa ter esperança. Não. É isso? A gente precisa lutar. E mesmo que aconteça, de repente, que o câncer seja muito agressivo e que a gente, mesmo que lutando pela fisioterapia, que aconteça a desencarnação, eu não posso considerar que a pessoa perdeu, porque a vida continua. É aquele indivíduo que vai dizer, eles chegaram, eles vieram me buscar. Ah, Jorge, vamos... Não é tão extraordinário isso, você, de repente... você está com a sua mãe ali e ela dizer, eles chegaram. Isso é tão interessante que você falou, porque tinha uma pergunta aqui que eu já tinha até me preparado para fazê-la. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu localizo. Se eu não localizar, eu vou resumir. É uma pergunta assim, a família sentou para comer na mesa, o filho, eu não me lembro a idade aqui, que eu não tinha separado a pergunta, o filho vira para o lado, para uma cadeira vazia, que não tinha ninguém, e oferece comida para um parente, não sei se para a avó que havia falecido.
Olha que coisa interessante, né, Jorge? Isso aí a pergunta da pessoa foi o seguinte: se isso pode acontecer realmente. E é agora que a gente pode falar. Não, isso aí continua. Continua. Então tá bom, gente. Ó, Olha, isso é fascinante, Rubens, porque é o seguinte: você pega uma criança, ela não está fazendo isso por conta de alguma coisa para querer dizer algo que ela aprendeu com alguém. É da espontaneidade. E é tão maravilhoso. Estou lembrando do Divaldo aqui. Eu estava aqui lembrando, Divaldo, a vovó está dizendo aqui. Exatamente. Então, pode falar, pode concluir. Então, assim, eu acho fascinante isso para trazer a naturalidade da sobrevivência. Porque, às vezes, ela fica em cima de uma mística de uma coisa do além. O espírito... e não é coisa do aquém. Os nossos parentes desencarnaram, mas eles estão próximos. Minha mãe estava... Então, isso tudo são coisas interessantes que a gente precisa trabalhar, né? No entendimento de todas essas coisas. Ah, que pena, né? Estou olhando aqui o relógio, nós temos que terminar o programa. Vamos preparar para aquela nossa prece. O Jorge vai fazer para a gente. Cada um de vocês que estão do outro lado, vamos mentalizar. Vamos, Jorge, pedir pela paz mundial, Jorge. Pelo amor de Deus, a gente está precisando de paz. Quando é no Oriente, é o povo mais para cima de quem. Eu vou te falar uma coisa. Quando você pensa que resolveu num lado... Olha, o que eu posso... Jesus é um impaciente, não? Nossa. Ainda bem que mas interessante que as soluções que ele vai dando são sempre assim. Vamos... Destruíram tudo. Manda os missionários para arrumar. Fizeram o quê? Dá uma nova chance. Por quê? Porque tem uma mensagem no livro Contos dessa e da Outra Vida, capítulo 23. Eles viverão. Em que diz assim, como é que a gente corrige as pessoas? Dá tempo para elas. Dá tempo. Mas se fizeram tempo, eles viverão, Pedro. Ou seja, só viver. Dar tempo ao Espírito é o melhor instrumento para ele se corrigir. Então, o Cristo vê a gente fazendo bobagem, dá mais tempo para ele. Vai dando. É uma oportunidade. É verdade. Vamos lá? O Jorge vai fazer a prece para nós. Vamos lá. Então, vamos orar. Senhor da vida, ouviste o nosso clamor no mundo espiritual e estendeste as tuas mãos misericordiosas, nos colhendo nos teus braços, para que experimentássemos a nova oportunidade da encarnação. Retiraste-nos dos círculos das sombras, da loucura e da dor, das angústias profundas e dos remorsos que corroíam as nossas almas, e nos mergulhaste no manto de paz, no silêncio de um útero, anestesiando as nossas lembranças e asserenando os nossos corações aflitos no calor do corpo que nos ofereceste. Na longa saga dos dias, desenhando os nossos corpos para a próxima existência, sonhos e desafios desafiavam as nossas mentes, chamando os nossos corações para novas lutas, novos embates nos círculos da carne. Nossos corações ansiosos
esperavam pelo retorno à vida física, entre o temor e a esperança, porque sabíamos dos desafios que experimentaríamos, mas, ao mesmo tempo, movidos pelo desejo de acertar desta vez, os nossos corações te buscavam, te rogando: Senhor, abençoa os dias que virão, ilumina as minhas decisões, põe luz no meu caminho, orienta-me nas horas difíceis e deixa-me, Senhor, sentir a graça da tua presença nos dias e anos que tu me concederás para viver entre os homens. E assim se deu, Senhor. Concedeste-nos a experiência nova e os nossos corações, retemperados no propósito que tu assinalaste, quando estendeste as tuas mãos misericordiosas para nos recolheres das sombras para a luz. Esses sentimentos ecoavam nas nossas almas, nos fazendo ter a certeza de que tu cuidarias de nós durante as nossas existências. E assim os dias passaram. As nossas experiências e os nossos compromissos foram naturalmente chegando diante das nossas vidas. E os nossos corações, vacilantes, ora acertavam o caminho e doutras vezes enveredávamos pelas sendas antigas, sem percebermos a majestade das oportunidades que tu nos concedeste. Mas tu, Senhor, desejoso do nosso sucesso, aspirando a nossa vitória espiritual sobre o mundo, derramaste sobre as nossas almas as luzes do Consolador. Trouxeste aos nossos corações sofridos, às nossas almas soluçantes, o bálsamo da doutrina espírita, para que esse unguento maravilhoso descesse sobre as feridas novas e velhas que os nossos corações já começavam a cultuar. Banhados pela luz do Evangelho do Cristo, renovados na mensagem espírita, nós começamos a entender de verdade o teu objetivo diante das nossas vidas. Começamos a perceber que não precisávamos de tantas coisas para encontrar a felicidade, que não precisávamos de todas as riquezas da terra para nos sentirmos agraciados pela tua presença nas nossas vidas. Começamos assim a nos despir daquilo que não precisávamos, para nos abrigarmos na tua proteção, no teu aconchego, nas luzes que tu nos concedias e na graça de sentirmos a tua proteção, no silêncio dos nossos dias, que era muito mais valioso do que todos os tesouros da terra. E foi assim, Senhor. Quando descobrimos a singeleza da vida, a desnecessidade da loucura para que fôssemos felizes, nós percebemos que somos apenas simples criaturas por ti cuidadas no espaço sagrado do amor incondicional que tu tens por todos nós. E hoje, Senhor, começamos a compreender que tu és o pastor das nossas vidas. Que o que tu nos ofereces é tudo o que precisamos e não precisamos de mais nada. Porque tu nos conduzes pelos verdes pastos, porque tu nos levas a recantos tranquilos, oferece-nos água fresca e tudo aquilo que necessitamos, Senhor, o teu amor incondicional nos oferece. Reconhecemos as tuas reprimendas, quando o teu cajado e a tua vara
nos faz alertar para o caminho seguro para seguirmos. E quando, Senhor, nos nossos dias tempestuosos, a sombra da noite espiritual se derrama sobre os nossos corações, nós nos apoiamos em Ti, na certeza da Tua guarda e da Tua proteção. Atravessamos os vales sombrios que são aparente morte, porque sabemos que ela não existe. E vencemos a morte, vencemos o vale da morte, vencemos a escuridão do vale da morte, vencemos todos os nossos traumas, iluminados pela imortalidade que nunca cessa, pela Tua grandeza sem par, pela Tua misericórdia infinita, pelos inúmeros recursos que Tu nos dás, de reconhecermos, enfim, Senhor da vida, que Tu és o nosso pastor e que nada nos faltará. Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez a toda a espiritualidade que nos assiste, que nos envolve. Divino, seu boa noite. Boa noite a todos vocês, ao Jorge, ao Rubens. Fiquem todos com Deus, tá? E tenhamos dentro de nós, nos nossos corações, a esperança. A esperança que nos move e que nos faz acreditar, crescer, ir em frente. É isso aí. Jorge, boa noite. Uma boa noite para todos nós. E que a gente aprenda a descobrir a riqueza das coisas que a gente tem. E que não precisamos de muito para sermos felizes. Isso mesmo, gente. Todos nós podemos fazer a diferença no mundo. Eu, você, vamos fazer. Vamos fazer o bem, sem olhar quem. Fica com Deus, gente. Até semana que vem, se Deus permitir. Jorge, um abração para você, viu? Se Deus permitir. Se Deus permitir. Então tá bom. Fica com Deus, um abraço. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.